Oi, novamente, espero que você esteja bem. Aqui para falar um pouquinho mais sobre a inteligência emocional, né? Como que surgiu esse conceito e esse tema que está por trás de todos esses conselhos motivacionais, desenvolvimento pessoal, essa autoajuda que você vê, né? Hoje em dia, o fundamento disso é a inteligência emocional. E foi Daniel Goleman, um psicólogo e autor do livro Inteligência Emocional, fez a partir desse livro esse termo que está conhecido no mundo inteiro. E hoje talvez seja a matéria mais indicada para as pessoas. Porque a inteligência emocional é, em si, a capacidade de nós reconhecer e gerenciar os nossos próprios sentimentos. E Daniel Goleman explicou que o nosso sucesso na vida ele depende de 80% da nossa inteligência emocional e apenas 20% da nossa inteligência racional, né, que é o nosso QI. Então, a inteligência racional é esse nosso raciocínio lógico, poder de análise, solução de problemas, é toda essa parte cognitiva do nosso eu. E essa diferença tão grande de 80 para 20 é porque se uma pessoa ela pode ser muito boa no seu raciocínio lógico, tem um bom conhecimento técnico, foi um bom aluno, sempre teve notas altas, é uma pessoa consideravelmente inteligente, né? Uma pessoa muito boa na sua área, mas se ela não souber reconhecer os seus conflitos, né? Não souber reconhecer os seus problemas e lidar com os seus conflitos emocionais, ela estará sempre buscando a autorrealização, mas sem conseguir o sucesso, né? Porque a inteligência racional, ela só é a ponta do iceberg. O que derruba mesmo é o nosso emocional. Então, talvez você já até conheceu alguém que teve uma ótima formação, foi um excelente aluno, disciplinado, competente, inteligente, mas que não conseguiu conquistar os seus objetivos, né? Não conseguiu realizar os seus sonhos da carreira. E isso não foi por falta de competência, não foi por falta de estudo, mas essa pessoa, ela não soube lidar com os seus conflitos emocionais. Ela não soube reconhecer as suas emoções, os seus bloqueios, seus pensamentos negativos, às vezes algum evento que ali aconteceu no meio do caminho, que deixou essa pessoa, né, às vezes paralisada, alguma emoção que ela não conseguiu reconhecer, não conseguiu resolver, e aquilo paralisou ela. Porque na vida tudo são pessoas, né? Então você precisa ter esse relacionamento com as pessoas, você precisa entender que todos os seres humanos são complexos, que a vida é complexa. Então se você não souber lidar com os limites que a vida vai impor em você, com as dificuldades que as outras pessoas vão apresentar para você, e entender que você é responsável pelas suas emoções, você que vai ser responsável pela tua carreira, pelo teu sucesso, isso não é só na área profissional, mas em todas as áreas da tua vida. Nós precisamos saber lidar com as pessoas. E se eu não gosto de algo em alguém, eu simplesmente respeito, né? Eu não vou reagir de forma agressiva, eu vou ser uma pessoa compreensiva, paciente, eu vou saber superar aqueles limites, superar aquelas dificuldades que a vida, que as pessoas apresentam, para que eu consiga conquistar a minha autorrealização, porque isso depende de mim. A minha vida, a minha carreira, o meu sucesso, as minhas emoções são responsabilidade minha. Não é a outra pessoa que vão fazer para me agradar. Não é o meu chefe, não é os meus colegas de trabalho que vão fazer meu ambiente agradável. Mas eu que vou criar o meu ambiente, né? Para que aqui esteja tudo bem. Eu vou criar em mim uma vida harmoniosa, eu vou conseguir reconhecer as minhas emoções, vou conseguir lidar com os conflitos, com os bloqueios emocionais, com memórias, com pensamentos que estão me travando. Eu vou buscar autoajuda para eu se tornar uma pessoa melhor, para que eu consiga alcançar os meus objetivos e realizar os meus sonhos. E não permitir que a vida e as outras pessoas me paralisem. Porque todos nós temos essa capacidade de nos autodesenvolver e se tornarmos uma pessoa mais inteligente emocionalmente, né? Antes não se falava assim sobre ser inteligente sobre as emoções, era algo assim desconhecido. O que as pessoas tinham era sabedoria, né? Que eu acredito que era paralelo com a inteligência emocional, porque a sabedoria é milenar de como você lidar com você, como você lidar com os conflitos, né? Ter sabedoria para que você saiba viver. E lembre disso, que 80% do teu sucesso, seja em qual área da tua vida, vai depender do teu emocional. A tua inteligência técnica, né, a tua capacitação é importante, mas é o teu comportamento, a forma como você lida com os desafios que aparecem na sua vida que vai fazer a diferença. É como o Mike Tyson diz, né? Todo mundo tem um plano até que leva o primeiro soco na cara. Porque se você não souber resistir, ser resiliente diante de uma dificuldade que aparece diante de você, você vai se paralisar, você vai se fechar, você vai desistir da tua carreira por orgulho
por trazer pra você aquilo que não é seu. Se alguma pessoa age de uma forma que você gosta, se ali fora acontece alguma coisa que você não gosta, isso não é problema seu, é problema de quem está sentindo, porque as nossas emoções é nós que devemos lidar. Eu, quando não estou bem, eu fico quieta. Eu já sei que eu não estou me sentindo bem. E meu marido sempre pergunta, amor, o que você tem? E eu não quero falar. Porque eu sei que eu não estou me sentindo bem. Sabe, às vezes, aquele sentimento assim, de irritação, alguma coisa ali me deixou ansiosa, preocupada. E eu já vejo que eu não quero falar. Porque a boca fala que o coração tá cheio. Então, se eu quero evitar conflitos, não quero criar confusão. Então, eu falo pra ele, me deixa quieta, né? Não quero falar. Agora ele até já parou, né? Ele sabe. Porque às vezes nem eu sei o que eu tô sentindo, nem eu sei por que eu tô me sentindo daquela forma. Então, até eu identificar, ver o porquê que eu estou me sentindo assim. Aí, às vezes ele pergunta alguma coisa comigo, não tá dizer, é você, né? Ele começa a jogar nele problemas que nem é de agora. Então, a minha emoção, se eu estou me sentindo mal, não é culpa dele, não é culpa das outras pessoas, né? Do eu pega que é teu, eu tenho que ver o que está acontecendo. E às vezes nem é algo real, é alguma coisa assim que criou no meu pensamento. Que as emoções nem sempre vêm de algo externo. Às vezes algum pensamento, alguma memória que você teve ali, que te deixou inquieto, deixou irritado. E até que você identifique, você não pode sair gritando e xingando e culpando os outros por você estar me sentindo assim. É eu que não estou me sentindo bem. Então até que eu descubro que eu sou... Às vezes eu vejo assim que, lembrei, né? Nem era, algo assim, um desequilíbrio emocional. E aquilo me deixou um pouco inquieta, me deixou um pouco nervosa. Aí até que aquilo se dissolva, eu prefiro ficar quieta pra eu não sair xingando, não sair brigando e culpando os outros pelo meu estado. Que é o comum as pessoas fazerem isso. Você se sente irritado, né? Você se sente mal, você começa a culpar, você quer achar um culpado. Dá vontade. Se você agir emocionalmente, você vai culpar os outros pelo que você tá sentindo. Mas você precisa ser autorresponsável, que você vê que a tua vida, as tuas emoções, seu sentimento, a responsabilidade sua, é você que precisa dominar, é você que precisa reconhecer e agir de forma inteligente, né? Usar o teu racional para identificar e não sair agindo emocionalmente. Porque se você começar, toda vez que você sente algo, você estourar, né? Se emocionou, já sai agindo daquela forma, não souber se controlar, você vai estar sempre criando problemas, né? E daí você não conseguiu ainda perceber o que era aquilo, se era algo real, se era apenas uma emoção descontrolada. Então você não pode sair agindo descontroladamente, descontando os seus problemas nas outras pessoas, querendo culpar ele, é à vontade. Mas por isso que você deve raciocinar sobre o que você está sentindo, ver que você não está se sentindo bem, até que você identifique aquilo, não saia culpando as outras pessoas. Porque não é os outros que sempre estão errados, às vezes o problema é com você mesmo. Você não gostou da forma como a pessoa agiu, você não gostou de algum evento ali que aconteceu, alguma memória, e você não pode imaginar que você está sempre certo, que você está sentindo é correto, que a forma como você está agindo é correta, né? Você tem que raciocinar sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquelas emoções que estão agindo ali dentro de você, e até que você descubra o que você está sentindo e por que você está sentindo, não saia agindo emocionalmente, né? Então, o raciocínio é importante. Nós precisamos ser pessoas, sim, inteligentes, né? Investir no nosso conhecimento, para que você saiba dominar o teu emocional. O emocional, ele toma conta, é 80% dos seus resultados. Então, se você não souber lidar com isso, você vai sair culpando o mundo e as outras pessoas pelos seus problemas emocionais. Você está assistindo aquela série La Casa de Papel? Eu assisti, maratonei, porque ela é uma montanha-russa de emoções, né? E esse tipo de série é a que eu gosto. E ele é um professor que, desde lá da infância, depois do pai dele ter sido assassinado, ele começou a arquitetar, planejar um roubo a um banco. Eu acho que é um banco. E aí ele começou a planejar aquilo e passou a vida inteira dele planejando e fez tudo de forma assim que não haveriam erros, né? Ele fez tudo de forma estratégica. Aí você até começa assistindo a série ali, você vê que durante ali a série, quando você acha que ali ele sobre aquele problema ele não contava, ele já tinha um plano B. Para todas as situações que aconteceram, ele tinha um plano B. E na hora dele executar ali, chegou na hora dele colocar em ação o plano dele, ele foi atrás de pessoas que fossem muito boas naquilo que elas, nas funções que ele precisava para realizar aquele assalto. E ele pegou pessoas ali com mente criminosa, né, para que elas entrassem nesse assalto, mas que fossem pessoas que fossem muito boas, uma para mexer com o sistema de segurança de alarme, outra que soubesse abrir um cofre, outras que soubessem depois transformar ouro em pepitas, outras que fossem excelentes atiradores. Então ele pegou pessoas muito boas, excelentes na sua área, para que o seu plano fosse perfeito. E aí ele criou ali uma sala de aula, começou a explicar como que ia ser, e ele falou:
Olha, a única regra que eu quero deixar aqui pra vocês, que vocês não se envolvam emocionalmente, afetivamente uns com os outros. Que tinha ali homens e mulheres, né? E ele falou, não se envolvam afetivamente uns com os outros. Foi o que ele deu de conselho pra eles. Porque ele sabia, né, que a parte emocional ele não poderia controlar. É algo que estava fora do seu controle. E foi o que aconteceu, né? Eles começaram de romance, né? Fizeram amizade e na hora lá da execução, eles largavam a sua missão para proteger o seu parceiro que estava passando dificuldade, porque não tem como, né? Quando você se envolve afetivamente com alguém, que ali toma conta de você. Então, não saiu um plano perfeito por causa desse envolvimento emocional que eles tiveram um com os outros ali no processo. Mas é bem legal, né? Então, essa parte emocional da gente é algo que a gente deve cuidar para que a gente não perca, né, o rumo, não perca a concentração e o foco naquilo que nós desejamos conquistar. Porque tem aquela frase que diz, né, que para chegar no sucesso é mais fácil do que se manter nele. Porque para você chegar até o sucesso, você precisou ser uma pessoa disciplinada, você precisou ser uma pessoa que enfrentasse tantos desafios, você teve pessoas que esteve ali do seu lado, ajudando você, né? Você precisou ser uma pessoa humilde, determinada, até que você conseguisse alcançar o teu sucesso. E aí, quando você chega lá, de repente, às vezes alguém de sucesso financeiro, você já começa a parecer até uma pessoa mais bonita, né? Porque daí você já conquistou bastante bem materiais, é uma pessoa rica, né? Uma pessoa que já investiu na beleza. E aí começam a aparecer ali umas oportunidades de prazer que antes você não tinha, quando você não era tudo aquilo. E aí você, às vezes, acaba traindo o teu parceiro ou a tua parceira, você acaba ignorando o teu início, porque você chegou num patamar que até então você não seria valorizado daquela forma se você não tivesse conquistado aquilo que você tem. Então, se você não souber ter a humildade, a inteligência de reconhecer a inteligência emocional, né, para você não cair em armadilhas, para que você não se torne uma pessoa que seja apenas em busca de prazeres que não estejam alinhados com os seus valores, não sejam prazeres que às vezes anulem, né? Vão contra os teus princípios, vão contra aquilo que você acreditava antes de você chegar no teu sucesso. Porque daí vão aparecer muitas oportunidades de prazer, né? Você vai estar ali no meio de outros tipos de gente, né? Você já vai ter condições de conquistar coisas que antes você não conseguia. E aí você acaba, às vezes, se perdendo ali com as emoções diferentes do que antes você já não tinha tanto, né? Já é um outro padrão de vida, onde você encontra ali o poder e tá no meio de pessoas mais poderosas, e aí você acaba se esquecendo de onde você veio e acaba se esquecendo dos seus valores, dos seus princípios, e por isso se perde por algum evento, às vezes ali você acaba, né, perdendo o que você conquistou, não conseguindo se manter naquele sucesso, porque você não sabe lidar com os prazeres, você não sabe lidar com o que você vai fazer agora, né? Agora que eu já tenho tudo, o que eu vou fazer? Eu vou manter os meus padrões de família, vou manter meus padrões de uma pessoa de valor, de princípio, ou eu vou aproveitar a vida com a liberdade financeira que eu tenho? E isso também quando você conquista uma pessoa que você gosta, e quando você conquista, você já não dá mais tanto valor, aquilo já é teu, já tá comum pra você, e aí você não consegue se manter naquele relacionamento, e depois se arrepende também, né? Porque você não conseguiu dar o valor porque aquela pessoa merecia, porque aquilo já estava comum pra você, algo que você já conquistou. Então, nós temos que cuidar de tudo isso na nossa vida, né? Para que a gente consiga chegar no sucesso, controlando as nossas emoções, e nós consiga se manter no sucesso, reconhecendo as nossas emoções e não deixando ela nos dominar, tá bom? Na próxima aula eu vou falar sobre inteligência emocional para prevenir mais os problemas, tá? Não vou falar muito, senão esse vídeo ficou muito longo e você não consegue prestar atenção, tá bom? Então até a próxima aula. Até lá.